Oi, mulher! Vamos pra mais um dia de Dorameira Indica K-dramas, J-dramas e C-dramas. E hoje a gente vai de J-drama. Hoje eu vim indicar pra vocês House of Ninjas, a Casa dos Ninjas. Eu confesso que eu nunca tinha dado play nesse dorama. E dando uma olhada no Netflix, eu tropecei neste dorama. E eu falei, por que não maratonar de 7 da manhã às 7 da noite? Um dorama novo para que as minhas dorameiras possam ter contato com uma indicação completamente distinta que pode ser um pouco duvidosa. Vindo de dorama japonês, a gente sabe que é duvidoso. Por quê? Porque dorama japonês, gente, sempre um dorama japonês vai te trazer um plot que você vai falar, oh my god. Aqui a gente conhece uma família de shinobis. Eles não gostam de serem considerados ninjas, eles acham o termo um pouco... que o termo foi um pouco perdido no tempo. E a gente vai entender o que é ser shinobi. E isso é o mais legal. Aqui tem contexto. Tem muita ponta que ficou solta pra uma segunda temporada em 2026. Eu não costumo trazer conteúdo assim pra vocês. Eu sou bem respeitosa. Eu tenho vários que eu sou apaixonada, que tem segunda e terceira temporada, ou que tá esperando uma terceira temporada, tipo Alice in Borderland. Ai, meu Deus, eu estou assim, enlouquecida para que chegue dia 29 para assistir Alice in Borderland. Porém, aqui eu achei interessante a história. Então vem que eu vou te contar basicamente como funciona. A nossa família de shinobis, ela é composta por 3 irmãos já adultos e um irmãozinho petico muito legal. A gente tem, mesmo sendo uma família, o foco na história do Haru. Ele basicamente é o centro de todas as camadas da história e ele que dá muito contexto e profundidade pra gente. O Haru, ele é um cara que foge um pouco, na verdade ele foge muito dos padrões de ser um shinobi. E os padrões de ser um shinobi tem como contexto ali, mais importante, passar gente. Eu não vou aliviar não, amiga. É basicamente assim, tá no contrato. Mari, quero ser um shinobi. Tudo bem, mas você vai ter que fazer algumas pessoas virarem camiseta de saudade. E o nosso amigo Haru, ele é uma pessoa um pouco... um pé um pouco no chão, sabe? E ele tem uma visão mais ampla de mundo sobre o que é considerado legal ou não. Eu acho engraçado isso porque em algum momento ele realmente começou a se questionar sobre as coisas. E eu acho que isso fica um pouco subentendido. Mas é muito nítido. E quando ele tem esse diálogo com o irmão, a gente olha e fala, cara, isso tava em todos os episódios. Não era uma birra, não vou matar pessoas. Nunca foi. Tava muito num bloqueio e muito num questionamento de, cara, mas por que motivo? E a real não tem motivo. Você recebe, né, quanto shinobi, um pombo com um recadinho nas costas, um rolinho, um recadinho. E ali você tem que fazer. É tipo, eu não li, né, porque tá em japonês. Mas meu jeito de interpretar é tipo, você recebe um rolinho e você abre e tá escrito assim, passa o fulano. Mata sem dó. E ele não mata. Ele não mata. Ele bate e ele é muito bom de empurrada. Que delícia. Que shinobi gato. Gente do céu. Mas ele não mata. Ele fura a mão, ele machuca, deixa hospitalizado. Gente, eles batem nas pessoas de verdade. Muito legal. Mas nunca passa ninguém, tá? Ele não passou ninguém. E a gente começa a história vendo que ele tá uma quedinha. Ele tem uma quedinha pra uma menina que costuma comer onde ele come todos os dias. Ele trabalha... abastecendo máquinas. Sabe essas máquinas que a gente acha que elas meio que se reproduzem? Essas que a gente compra as coisas. Porque eu sempre quis ver alguém abastecendo uma máquina dessa. Gente, ele trabalha fazendo isso. Eu adorei. Basicamente, por que ele trabalha fazendo isso? Pelo mesmo motivo que o pai dele tem uma parada lá de cachaça. Gente, porque eles estão off desse tipo de trabalho há 6 anos. Tá, Mari, mas por que eles estão off desse tipo de trabalho? Bom, amigo, eu te falei que eram 3 irmãos, né? Além do pequenininho, da mãe, do pai e da vovozinha. A gente tem uma vovozinha aqui que é da pá virada. Na última missão que eles tiveram há 6 anos atrás, o irmão mais velho foi acometido da morte. Ele foi esfaqueado e caiu no mar. E nunca encontraram o corpo. Logo, sem corpo, sem crime e sem paz pros pais. Eles mudaram completamente e o psicológico deles ficou muito abalado. A mãe, como um ritual diário, ajoelha e prostra assim à frente de uma foto onde ela chora e fica sensível. E o pai mergulhou no trabalho e não tem cabeça pra conviver direito com a família. Eu acho que a história, ela tem nuances. Ela não é uma história triste, tá longe disso. Não tem camadas profundas que vão fazer você sentir grande impacto. Mas ela prova pra gente que família escolhida também é amor. E por que eu tô te dizendo isso? Porque aqui a gente aprende que ser shinobi é escolher algo. E o primordial é que às vezes você escolhe não ter escolha sobre as coisas da sua vida. Eles não podem comer carne para que o olfato deles seja puro e o corpo puro. Então o corpo, né, não exala cheiro forte, porque não consome nada com cheiro muito forte.
E logo eles conseguem sentir o cheiro de outras pessoas à distância, quilômetros de distância, e as pessoas não conseguem sentir o cheiro deles. Isso aí eu confesso que eu não tenho certeza se é verdade. Eu já ouvi pessoas antigas falando que comer, né, consumir carne, ser carnívoro, faz com que o seu corpo exale um cheiro específico. Se é verdade, eu não tenho certeza. Eu ouvi minha mãe, com umas tias falando sobre isso há milhões de anos atrás, eu nunca esqueci disso. Mas eu não tenho certeza se é verdade, não. Porém, eu sei que cada pessoa tem seu próprio cheiro. E tem pessoa que a gente mesmo descosta, sabe? Quando a gente sente o cheiro, a gente sabe que é aquela pessoa. Então, eu acho que é tipo um rolê desse. E é muito interessante, assim, é uma camada ali da série. Além, né, desses dois fatos que eu já falei, você não escolhe a pessoa que você vai se casar. Sim, amigos. Basicamente, eles arranjam um relacionamento e é com aquela pessoa que você se casa. E não só se casa, mas você reproduz. Eles são, né, um casal que tem 4 filhos. Então você fica assim... Eu não tenho direito de escolher quem eu quero. E além disso, eu tenho que fazer bebês. Meus amigos, eles têm que fazer bebês. Eu confesso que essa parte me deixou um pouco surpresa, me causou um certo estranhamento, porque eu achei... Gente, desculpa, é esquisito. E é muito legal, porque quando, né, o nosso prota, o Haru, ele se apaixona pela menina, que costuma comer todo dia com ele, ela é uma jornalista, ele sente uma atração por ela, é meio que nítido ali, ele é super tímido, mas ele sente uma atração por ela. Inclusive tem uma cena que eu amei, que é a cena da troca de olhares dele pra mim. Aquilo ali exalou o sex appeal. É muito legal porque você vê que é muito velado tudo, mas você vê que tem coisa ali. Sabe? Tem coisa ali. Só que é tudo meio nas entrelinhas. Então, a ideia das máscaras e da contenção, de, sabe, ter pouco a se ter, mas você tem algo. Quando te faltar qualquer coisa, procure. No fundo dos meus olhos, verá. É nessa vibe, amiga. E eu achei, assim, super sexy. Até porque enquanto ele tá olhando pra ela, ele tá descendo a porrada numa galera. Então, fica tudo ainda mais interessante. E tem um ponto muito crucial, né? Que o Haru não mata gente. Tem que matar gente pra ser shinobi, mas ele desce o cacete nas pessoas, perfura mãos, é importante, né? Ele dá prejuízo nos outros, sim. E é engraçado que nos primeiros minutos da série você pensa que esse bofe encalatrado de chato. Aí, ele vai lá e te surpreende, mostra que ele é um gosto. Que ele é muito bom no que ele faz, sim, mesmo sem matar gente. Falei nada. E que ele tem toda a presença possível, amiga. Tem sim. E é muito engraçado, porque eu realmente, nos primeiros minutos da série, eu pensei, gente, esse menino vai ser chato, a série vai ser um caos por causa desse menino, mas não. Ele realmente é tímido. E é legal porque ele imprime isso de um jeito que ele entra pela janela da casa. Pra não ter que conviver com a família. Também é um pouquinho complicado, né? Eu acho que a perda do filho realmente deixou a família meio que destruída, sabe? Ele era meio que a base ali. Ele era um shinobi muito bom, pelo visto, no que fazia. E eu acho que é por isso também que eu torço por uma segunda temporada, gente. Eu queria mais camadas desse rapaz, sabe? O Gaku, ele é interessante e diferente. E eu queria, sei lá, que eles tivessem flashbacks, mais flashbacks, sabe? A gente vê o Gaku pela visão da irmã e o Gaku pela visão do irmão, do Haru. Ele era uma pessoa que preenchia meio que a família. E passaram-se 6 anos sem aquela pessoa. Toda a família tem, né? Aquela pessoa que é o sunshine, é o sol da família. Que aproxima todo mundo, que é agradável com todo mundo, que é crucial pra cada ponto de cada pessoa. Todo mundo conhece alguém assim. Se você não tem na sua família, você com certeza tem um amigo assim. E aqui a gente é apresentado uma realidade onde essa família perdeu o deles. Então a família tá muito distante um do outro, muito... com a cabeça muito pesada com tudo ainda, e abandonando o trabalho que eles sabem fazer e vivendo vidas mais comuns. Só que nenhum deles tá bem com isso. O Haru, eu arrisco que seja o que menos sofre com o abandono do trabalho, porque o Haru nunca amou ser shinobi. Agora, a menina, ela queria muito dar sequência a esse trabalho com o irmão mais velho. E ela perde o irmão mais velho e a chance de ser shinobi, porque o pai meio que os proíbe. Só que nessa, ela se torna uma grande assaltante de museus. E é muito maneira essa parte. É uma vibe meio Carmen Sandiego. Se você já assistiu, você sabe. Ela pega as coisas, mas ela tem o intuito de devolver em 3 dias. Então ela deixa um bilhetinho. E ela nunca foi pega. Nem roubando, nem devolvendo. Então é bem interessante. Eu confesso que eu esperava um pouco mais dela em cena de luta. Eu sinto que faltou. Eu queria também acompanhar mais sobre os assaltos, assim, uma coisa meio sorrateira, dela entrando e saindo. A gente tem bem pouco disso. E o que dá um gostinho, assim, de queria ver mais. Não é uma parada de romance, não tem nada de romance. É nuances do que podia ter sido um romance. O pai e a mãe, eles se tratam como família somente. E é muito, muito, muito claro isso. E a gente tem uma avó muito despirocada das ideias, que ainda é boa de porrada, que é muito maneiro ver. Eu acho que as cenas de luta são legais. A última leva todo o mérito. Pra mim, é a melhor cena de luta da série. Poderia ter sido resumida somente na última luta. Eu não posso falar muito da última luta, porque senão é spoiler. Mas eu gostei muito. Eu acho que se você quer dar uma chance pra uma coisa completamente fora da curva do que a gente, Dorameira, costuma consumir, não tem viagem no tempo, não tem motivo específico. Eles são shinobis porque eles são shinobis, porque eles nasceram pra ser shinobis, porque eles treinam desde infância pra ser shinobis. Não tem nada de muito mirabolante por trás dessa história, não, amigas. É um arroz com feijão bem feito, só isso.
Tem um final meio que em aberto, porque você descobre de fato os motivos, a motivação principal ali. E tem seita. E eu vou dizer aqui pra você, não sei se você pensa como meu amiga, mas se tem pessoas que sabem fazer coisa, série, filme, seja que for documentário sobre seita, melhor que japonês, chinês, coreano, eu desconheço. Toda vez que eu assisto coisa com seita deles, eu fico encalacrada pensando na seita meses e meses. Gente, eu evito, nem é piada. Porque a seita entra na minha cabeça de um jeito que eu quero pesquisar sobre, eu quero entender. E aqui a gente tem essa distinção dos clãs, tá? Os clãs. Um clã é o clã da nossa família de Shinobis e o outro é o clã que tá lutando contra eles há milhões de anos. Inclusive, os nomes são nomes reais e eles são meio que descendentes dos caras que foram mesmo os fundadores desses dois clãs. Tanto que em várias coisas históricas e doramas e coisas assim, a gente escuta os mesmos sobrenomes e é uma parada ali de uns 500 anos atrás. Então já tem muito tempo. Só que eu confesso que é uma camada pouco explorada. É explorada porque a gente sabe que os outros estão tentando fazer uma purificação e uma parada meio bizarra e como que isso vai acontecer. E a gente vai descobrindo episódio após episódio quão doido o dono lá da seita ele pode ser. Ele se considera um deus e que é incapaz de morrer. E a gente tem umas falas que é muito coisa de seita. Que ele ressuscitou não sei quantas vezes, que ele foi provado e que ele se tornou assim por causa do Haru. Eu não vou dar spoiler no que aconteceu, por que ele se tornou assim por causa do Haru. E você fica assim, mano, é coisa de seita, né? Confesso que eu achei interessante. Eu acho que foge muito do que eu já indiquei aqui pra vocês. E eu queria muito fazer esse J-drama e C-dramas e K-dramas exatamente pra misturar as coisas e vocês conhecerem outras coisas. Eu espero que vocês gostem e que vocês deem uma chance para House of Ninjas. Eu vou dar um 2,5 de 5, porque eu quero ter uma segunda temporada pra entender algumas coisas. Mas se tiver uma segunda temporada, com certeza eu vou correr para indicar pra vocês, porque eu quero muito um desfecho melhor. Eu acho que é interessante você ver que as regras aqui são coisas muito, muito seguidas. Às vezes até um pouco doído, sabe? E é interessante porque todo mundo tem seu lado e levanta o seu lado. Será que eu tô certo de matar pessoas assim? Será que eu deveria questionar as lideranças? Será que eu deveria abandonar tudo por amor? Será que eu tô certo? Eu tô errado? E até tudo que eu fiz até aqui, tem solução ainda? Eu devo continuar sendo uma boa pessoa? Ou devo embarcar de cabeça nisso que é o meu trabalho de vida? Só assistindo pra você entender. Eu espero que você goste de acompanhar esse gato do Haru e se divirta muito, porque aqui a gente tem química leve e tranquila e uma família muito da doida pra você acompanhar e gostar muito. Até amanhã, Dorameira, porque ainda temos indicações. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.